Olá, criaturas do segundo ano, tudo bom? Saudade de vocês. Bom, a gente não pode estar junto, mas período de quarentena, né? A gente não sabe quanto isso vai durar. Enquanto a gente não pode ficar mais perto, a gente fica aqui com vídeo aula e vida que segue, tudo bem? Então vamos aí, vamos continuar na última aula que a gente viu, aula 10 da apostila. A gente não terminou, não foi com o segundo A ou com o segundo B, a gente não conseguiu ver tudo. Mas eu vou passar aqui um resuminho só para vocês lembrarem o que é concentração. Depois eu vou entrar na última apostila, que é a última aula da apostila 5, que é a aula 12, que é a primeira aula da apostila 6, que é a aula 13. Vocês não têm a apostila ainda, mas aí depois eu mando o PDF para vocês darem uma olhada. Tudo bem? Então, só para lembrar o que é concentração, eu coloquei aqui um exemplo de um suquinho. Imagina que você tem aqui um suco. E nesse suco, esse suco está numa jarra. Dessa jarra, esse suco está adoçado. Ele está docinho, bem doce. Você distribui esse suco para um copo grande e para uma xícara. Imagina só, pessoas, se eu tomar o conteúdo desse copo e se eu tomar o conteúdo dessa xícara, é claro que esse copo tem uma capacidade muito maior que a xícara, ou seja, o volume dele é muito maior. Será que esse copo ele vai estar mais doce que a xícara? Provavelmente não. Por que não? Porque a concentração, ela é na verdade uma medida de uma relação. Ela é uma relação entre o quê? Entre o que eu tenho de soluto e o que eu tenho de solução. Tudo bem? Então, é o quanto de soluto pelo quanto de solução. Então aqui eu tenho mais açúcar, mas eu tenho um volume maior. Aqui eu tenho menos açúcar e um volume menor. Então se eu pensar na concentração de açúcar aqui e na concentração de açúcar aqui, o que eu posso afirmar sobre essas duas concentrações? Na verdade, o que eu posso afirmar sobre essas três concentrações de açúcar? Se eu tiro elas do mesmo lugar, todas elas têm a mesma concentração. Aí se eu tirar 1 ml desse suco aqui, se eu tirar 1 ml aqui, será que ele vai ter o mesmo gosto de suco? Provavelmente sim, porque a concentração vai ser a mesma. A relação entre o soluto e a solução vai ser exatamente a mesma. Tudo bem? E aí a gente viu 3 formas de calcular a concentração. Foram elas: a concentração comum, a molaridade e uma outra que são as relações entre massas, certo? A concentração comum, aquela que a gente calculava em gramas por litro, a molaridade, aquela que a gente calculava em mols por litro, a concentração massa-massa, a gente tinha 3 formas: a porcentagem em massa, o ppm, que é parte por milhão, e o ppb, que é parte por bilhão. Tudo bem isso aqui? Lembrou? Então tá bom. Seguimos aqui para o meu outro exemplo, que é ele, o único, o famoso, o imortal suco de amarelo. O suco de amarelo, pessoas, é aquele suco do bandejão que é formado unicamente por água e pozinho. Eu podia fazer um suco aqui na minha casa para mostrar para vocês, mas eu não tenho suco de pozinho, porque aqui é tudo gourmet. Eu só faço suco de frutas. Natural. Tim! Ó, imagina que você tem aqui o suco de amarelo, você foi lá e pegou do potinho lá do bandejão. Esse suco de amarelo, ele pode estar mais ou menos concentrado. Se eu pegar 10 ml desse suco e eu falo, esse suco tá muito forte, esse suco tá muito concentrado, eu quero deixar ele menos concentrado, ou seja, eu quero fazer uma diluição com esse suco. O que eu posso fazer para diluir esse suco? Não tem como eu tirar pozinho dele. O que eu posso fazer é adicionar mais solvente. Qual que é o solvente que eu coloco no suco? Água. Então o que você pode fazer? Você vai lá, vou mudar aqui, taca ali água aqui, aguinha, pá, e aí o volume do suco vai aumentar. Quando aumenta o volume do suco, será que esse suco vai estar tão amarelo quanto ele estava antes? Provavelmente não. Aqui ele está um amarelo mais forte, aqui ele vai ficar um amarelo mais fraquinho. Por
Por que ele fica mais fraquinho? Porque eu fiz uma diluição. Ele vai ficar mais fraco, menos amarelo. Aqui ele vai ficar mais concentrado ou menos concentrado? Menos concentrado. Tudo bem isso aqui, animal? Então vamos lá. Se eu imaginar que eu tinha aqui 10 ml, vou chamar isso aqui de V1, volume 1. E a concentração inicial aqui, C1, concentração 1, era de pozinho, 2 gramas por litro. E depois eu vou chamar esse V2 aqui de 100 ml. Peraí, presta atenção. Se o volume 1 era 10 ml e o volume 2 era 100 ml, quanto de água que eu tive que adicionar para conseguir um volume 2 de 100 ml? Mais ou menos uns 90 ml. Colocando 90 ml, você vai conseguir um volume final de 100. Coloquei um volume final de 100, quanto que vai ser essa concentração final? Bom, como é que eu vou calcular essa parada? Pessoas, antes de eu sair calculando e fazer um monte de conta, você acha que esse C2 ele vai ser um valor igual a 2? Não, vai ficar uma outra concentração. Essa concentração, ela vai ser um valor maior de que 2 ou menor de que 2? Bom, se eu colocar água, vai ficar menos concentrado. Menor de que 2, né? A gente espera que esse valor dê menor que 2, porque como eu estou fazendo uma diluição, ele vai ficar menos concentrado. Portanto, o valor de concentração final vai ter que ser menor. Tudo bem? Agora, existem várias maneiras de eu calcular isso aqui, beleza? Eu vou calcular de 3 maneiras diferentes, só para você perceber que você pode usar em prova qualquer uma delas. A primeira maneira que eu vou escolher calcular vai ser pela boa e velha regra de 3. Como é que eu vou resolver essa parada aqui por regra de 3? Bom, lembra que eu falei dessa barrinha aqui, mágica? E que toda vez que você vê isso aqui, você pega essa barra e deita ela, que isso é uma regra de 3? Se aqui eu tinha 2 gramas para cada 1 litro, e aqui eu tenho 10 ml, 10 ml para transformar em litro, isso aqui é 0,01 litro. Qual é a massa, então, que eu tinha de soluto? E aí eu vou descobrir qual é a massa do soluto que tem aqui, a massa de pozinho que tem aqui. Se eu multiplicar isso aqui em cruz, vai dar 2 vezes 0,01, isso aqui vai dar 0,02 gramas, é a massa do pozinho que tem aqui. Pessoas, quando eu coloquei água, o que aconteceu com essa massa de pozinho? Nada. Ah, mas você colocou água? E a massa do pozinho não mudou. No. Ah, beleza. Então, esse mesma quantidade de pozinho, 0,02 gramas, não está mais contido em 10 ml, agora ele está contido em 100 ml. 100 ml em litros dá 0,1 litros. E se fosse para 1 litro, qual seria? Vou colocar aqui C2, que é o valor de concentração. Esse C2, 0,02 dividido por 0,1. Como se eu estivesse multiplicando essa parada por 10, como eu dividi por 1/10, isso aqui vai dar 0,2 gramas por litro. De 2 vai cair para 0,2 gramas por litro. Faz sentido esse número? Por mim tudo bem. Ok, estou contente com isso. Belezas? Agora eu vou resolver de uma outra maneira. De uma maneira que eu gosto mais, gosto tanto, que eu vou resolver de rosa. Essa segunda maneira envolve uma fórmula. E essa fórmula é tão fácil, tão fácil, tão fácil, que eu até recomendo que você use, porque ela é realmente muito fácil. Sabe a fórmula da concentração?
aquela bem bobinha que você aprendeu lá nos primórdios. Concentração é a massa sobre o volume. Se eu isolar a massa, pessoas, a massa do soluto, ela é concentração vezes o volume, certo? Então, lembra que eu falei pra você que quando você adiciona água aqui, a massa do pozinho, ela não muda? Porque você só tá colocando água? Então, qual é a relação entre a massa do pozinho que eu tinha antes com a massa do pozinho que eu tenho depois? Elas são iguais, porque a massa do pozinho não muda. Ou seja, concentração vezes volume, concentração de antes vezes o volume de antes é igual a concentração de depois vezes o volume de depois. Concentração 1, volume 1, concentração 2, volume 2. Tudo bem até aqui? Essa é a linda fórmula. Muito fácil. Veja bem, vou substituir os valores. Aqui eu tenho 2 gramas por litro. O volume 1, 10 ml. Concentração 2, eu não sei. Volume 2, 100 ml. Corto os ml com os ml. Corto um 10 com um zerinho aqui. Esse C2, 0,2, que eu passo 10 aqui dividindo gramas por litro. Olha! E não é que deu igual? Ah, Jaque, mas você tá roubando, porque aqui você usou ml e aqui você usou ml. Tinha que passar para litro, não tinha que passar para litro? Não tinha que passar para litro. Por quê? Essa é a magia da fórmula. Quando você usa a fórmula, você está colocando ml aqui dos dois lados. Então é como se eu não precisasse passar para litros. Por que eu não preciso passar para litros? Eu vou, sei lá, dividir por 1000 desse lado e vou dividir por 1000 daquele lado. Então meio que dane-se, tudo bem? Então, não importa. Quando você usa a fórmula, repara que eu cortei aqui o ml com o ml. Se e somente se a unidade que eu usar for a mesma, eu posso cortar e não importa a minha unidade. Se ele estiver na mesma, beleza, pode usar a fórmula. Que unidade que seja. Tudo bem, animal? Então, beleza, já resolvi por regra de 3. Já resolvi pela fórmula. Agora eu vou resolver pelo último método, que é o método de cabeça. Qual é o método de cabeça? Pessoas, de acordo com isso aqui e isso aqui, que você já sabe, que você já estudou, vou usar essa daqui. Quanto maior o volume, o que acontece com a concentração? Aumenta o volume, a concentração diminui, certo? Então, se eu estou aumentando aqui o volume, ela está ficando menos concentrada, certo? Então, se eu aumento o volume e a concentração diminui, isso quer dizer que concentração e volume são grandezas inversamente proporcionais. Então se o volume aumentou 10 vezes, a concentração tem que diminuir 10 vezes. Se aqui é 2, aqui vai ter que ser 0,2. Ok, tudo bem? Agora eu vou liberar você para fazer os exercícios da apostila. Só toma cuidado com uma coisa. Esses exercícios aqui são bem fáceis, só que eles vão fazer uma pegadinha com você. Às vezes, você vai cair em alguns exercícios que tem 2 incógnitas, então você vai ter que montar um sistema de equações. Às vezes, ele vai dar a concentração final, aí você calcula o volume final, mas ele não pede o volume final, ele vai pedir quanto que foi adicionado. Se ele tivesse te dado aqui 0,2, você calcula o 100, vai ter uma alternativa com 100, mas ele não vai pedir o 100, ele vai pedir quanto que vai ser adicionado.
Você vai olhar o volume inicial e vai falar, ah, tenho que adicionar 90, tudo bem? Então fique esperto para não cair nas pegadinhas que podem aparecer. Beleza, pessoas? Beijo, divirtam-se!